Educação à distância, mudando realidades. Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Bem-vindos a mais uma aula. Olha que coisa boa! Chegamos agora na nossa segunda unidade da disciplina de Legislação Empresarial e Consumerismo. Como é que estão aí os estudos de vocês? Animados? Já começaram a fazer as atividades? Olha que coisa boa! Olha, estou esperando vocês. Daqui a pouco nós vamos receber o nosso diploma. Olha aí, diploma da nossa disciplina, né? Na nossa quinta unidade, vamos fazer o quê? A nossa formatura. Olha que coisa boa. Vamos lá? Pegou o kit, aluno? Aquele kit contendo caderno, canetas e canetinhas coloridas. Olha que coisa boa. Vamos lá, gente? Foguete não tem ré, então vamos embora, né? Então vamos lá, começando agora aqui a mais um assunto. Então agora nós vamos falar sobre direito empresarial mesmo. Vamos aprofundar mais no nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá, começando aqui, teoria geral do direito empresarial. Olha que coisa boa aqui, né? Com a edição do Código Civil de 2002, o que aconteceu, gente, com o Código Civil de 2002, com o direito empresarial? Olha o que aconteceu aqui. Houve uma revogação de quase integral do Código Comercial. Então, o Código Comercial, ele era de 1850. Olha aí. Então, era o nosso Código Comercial. Então, o que aconteceu? Com a edição do Código Civil em 2002, então houve uma revogação do Código Comercial, tá certo? Praticamente quase tudo do Código Comercial, que era o código que tratava de quê? Das relações comerciais, né? Então foi revogado, né, praticamente quase todo o Código Comercial, né, de 1850. O que continuou valendo do Código Comercial? Somente as normas relativas ao comércio marítimo, né, que é o comércio marítimo, ele vai dos artigos 457 a 796 do Código Comercial. Então, ou seja, somente o que trata do comércio marítimo, que é regulamentado pelo Código Comercial de 1850, tá certo? Então, vamos lá. No Brasil, tem-se usado a expressão direito empresarial, ao invés de direito comercial. Então, por isso que nós estamos sempre falando em direito empresarial, tá certo? Porque com essa mudança, com essa alteração, com essa revogação de quase todo o Código Comercial, e passou a ser regulamentado pelo Código Civil, então isso também acabou combinando para a alteração também da nomenclatura, tá certo? Então aí nós chamamos de direito empresarial, ao invés de direito comercial, o que ensejou até a mudança da nomenclatura aqui, como eu já falei para vocês, tá? Então aí hoje, parte dos cursos, né, jurídico, então não se fala mais direito comercial, mas sim a disciplina é chamada de direito empresarial. Também mais uma razão que nós temos aí da nossa disciplina chamada de legislação empresarial, tá certo? Superado esse ponto que vocês já entenderam, né? Essa teoria do direito empresarial, né? O que foi que aconteceu, né, nessa parte histórica do direito empresarial, então agora nós podemos seguir, né? O que é o direito empresarial propriamente dito? Direito empresarial é o mesmo, né, que direito comercial. Então, a única coisa que aconteceu foi essa revogação de parte do Código Comercial, né? Mas o Código Comercial continua valendo? Sim, continua. Apenas no que tange à legislação marítima. Mas o direito empresarial é o mesmo que o direito comercial, como já falamos, né? Pois alcança
todo o exercício profissional da atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. O que acontece, gente? Qual é o ponto principal aqui dessa mudança? O que aconteceu? É que o direito comercial, né, lá de 1850, ele regulava as relações comercial, ou seja, era apenas aquela relação de comércio de produtos, né? Então, e algumas atividades não eram regulamentadas pelo Código Comercial. Então, o que acontecia? Havia ali uma lacuna dentro do direito empresarial. Então, por essa razão, que o direito empresarial, após a edição do Código Civil, então houve o quê? Uma abrangência maior, tá certo? Então, o que acontece? O direito empresarial, agora, a partir do Código Civil, ele vai ter uma abrangência maior, ou seja, ele vai trabalhar o quê? Toda a parte, não só apenas a comercialização de produtos, mas também no que tange a produção e circulação desses bens, tá certo? Então, aí ele vai regulamentar, vai estar sobre o quê? A proteção, sobre o guarda-chuva do direito empresarial agora, tá certo? O que não tinha quando nós falávamos no direito comercial, que era uma abrangência um pouco restrita. Algumas atividades não eram contempladas, ou seja, não eram protegidas pelo direito empresarial, tá certo? Então, vamos continuar aqui? Vamos ver aqui o que tem de importante aqui nos nossos slides, tá? Vamos lá. Como eu já falei para vocês, o direito comercial, ele alcançava apenas inicialmente o que tratava das relações de comércio, né? Então, continuando aqui. Qual é o objeto do direito empresarial? O que ele protege? O que ele abarca aqui? Que nós chamamos de objeto. O que ele dá atenção, tá certo? Vamos lá. O objeto do direito empresarial, segundo Teixeira, é regular, olha aqui, gente, as relações entre empresários e dispor sobre regras das sociedades empresariais, né? As relações, o quê? Entre empresário, né? E sociedades empresariais, tá certo? Então, aqui nós estamos falando, lembra que nós falamos daquelas pessoas, né? Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra. O empresário é aquele que exerce a atividade profissional, tá certo? A empresa é o meio para que ele possa exercer essa atividade profissional, tá certo? Então, por isso que aqui no nosso texto ele está dessa forma, tá? Quando ele diz, regula as relações entre empresários e dispõe também aqui sobre as regras das sociedades empresariais, além de ser um disciplinador da circulação de bens entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Ou certo, quem é que produz é o produtor, quem é que consome é o consumidor. Então, ele vai fazer o quê? Regular também essa circulação, como que esses bens devem ser circulados entre essas pessoas, tá certo? Continuando aqui. A regulação jurídica do direito empresarial é feita por um grande esparso conjunto de leis, ou seja, o que significa aqui? Que não é somente utilizado o Código Civil para regulamentar o direito empresarial, existem outras leis, tá certo? Ou seja, é um esparso, é uma quantidade de leis grandes que regulam também o direito empresarial, tá? Não somente o Código Civil, tá? Enquanto seus preceitos gerais de tutela das sociedades contratuais encontram-se aonde? No direito civil, tá certo? Então, o ponto de partida vai ser onde? Vai ser quem? O direito civil, tá certo? O Código Civil. E aí, complementando, nós vamos ter um conjunto de outras leis que vai auxiliar naquilo em que o Código Civil for omisso ou naquilo que houver alguma lacuna ali, tá? Aí entram essas leis para nos auxiliar, beleza? Se antes o objeto do direito empresarial era tido a partir da teoria dos atos de comércio,
Com a vigência do Código Civil de 2002, o objeto passa a ser mais amplo e a teoria de empresa abrangendo toda e qualquer atividade econômica. Lembram, como eu falei antes, era apenas se regulava a relação de comércio. Agora não. Agora é tudo que se trata de atividade econômica é regulamentado aqui pelo direito empresarial, tá certo? Vamos ver aqui o que é comerciante, empresário e empresa. Nós precisamos entender também esses pontos aqui, o que é cada um, tá? No Brasil, o conceito jurídico de comerciante surgiu com a edição do Código Comercial, lá em 1850, lá no seu artigo 4º do Código Comercial, né? Que ele considerava o comerciante a pessoa que praticava o quê? A mercância, né? O que seria isso? Ele fazia a comercialização dos produtos, tá? Ou seja, ele adquiria lá do fabricante e comercializava, tá certo? Então, esse era chamado comerciante, aquele que só praticava. Hoje, o empresário, ele abarca, né, muito mais do que isso, não só aquela parte de comercializar o produto, tá? Continuando aqui. Da aplicação desta regra, surgiu um rol de atividade que, embora tivesse evidente caráter econômico, não eram consideradas comerciais, pelo simples fato de não constarem na listagem legal. Ou seja, o Código Comercial ele trazia uma lista de atividades que eram consideradas comerciais. As outras não eram consideradas comerciais, ou seja, e acabava tendo alguns contratempos na questão da relação jurídica ali, quando necessitasse de alguma proteção, tá certo? Por quê? Porque ela não estava sobre o guarda-chuva do direito comercial, beleza? Continuando aqui, vamos ver aqui quais são as atividades que eram consideradas pelo Código Comercial como atividade comercial. Então, aqui nós tínhamos compra para posterior revenda, tá? Compra para transformação, para posterior revenda, transporte de mercadoria, incorporações imobiliárias, seguros, armação e expedição de navio e atividade bancária. Então, essa era chamada atividade comercial. Agora, o que não era atividade comercial? O que não era considerado atividade comercial? Que acaba não tendo essa proteção, ou caso não tinha a proteção do Código Comercial, né? Então, eram as prestações de serviço, o extrativismo, a atividade agropecuária, a mineração, compra e venda de imóveis e transporte de pessoas. Então, isso não era abarcado pelo Código Comercial, tá certo? Daí porque a sociedade dedicada às prestações de serviço, por exemplo, não eram consideradas comerciantes, mas sim civis, tá? Vamos lá? Aí o que aconteceu? Então, em razão, teve algumas críticas, né, sobre essa questão. O que poderia, quando de repente uma outra atividade de serviço, né, como ela não estava prevista lá na relação do Código Comercial, quando havia alguma situação de conflitos, como era que isso ia ser resolvido, né? Então, isso acabava gerando alguns conflitos, tá? Em razão das críticas, a figura do comerciante foi extinta com a edição do Código Civil de 2002, o que substituiu pelo empresário. Essa substituição não se trata de uma simples modernização da nomenclatura. O conceito de empresário é distinto de comerciante. Então, vamos lá, né? Para quando você estiver diante de um comerciante e de um empresário, como é que você vai tratar isso daí? Você vai dizer, eu sou empresário ou eu sou comerciante? Então, vamos lá, né? Vamos saber isso agora. Comerciante é aquela que praticava profissionalmente os atos do comércio. E o empresário foi fixado pelo Código Civil, né, lá no artigo 996, que ele diz o quê? Segundo o qual se considera empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e
serviços, né? Viu como é que agora teve uma abrangência maior, né? Do que naquela época, quando ele considerava comerciante, né? Então, ou seja, o empresário é aquele que ele desenvolve uma profissão, tá certo? Empresário é uma profissão, que ele exerce essa atividade econômica, ou seja, uma atividade que há essa circulação de bens, ou seja, com o intuito de ter o lucro, tá certo? Então, é uma abrangência bem maior, né? Conceito de empresário, né? Já entendemos um pouco o que é o conceito de empresário, mas é bom frisarmos mais aí e anotar com a sua canetinha colorida aí, marcar aí o que é esse conceito de empresário. Vamos lá? Empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, lá no artigo 966 do Código Civil. Logo, é correto afirmar que empresário é o que, gente? O ativador do sistema econômico. Quem é ele aqui, ó? É o elo entre trabalhadores e os consumidores, né? Olha a importância desse conceito aqui do que é o empresário, né? Olha aqui para vocês verem o nosso exercício aqui da atividade empresarial. Empresário individual, o que seria isso aqui, ó? Empresário individual é a empresa individual de responsabilidade limitada. Isso aqui, gente, nós vamos ver mais na frente detalhado, tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui só para que vocês possam compreender melhor, mas isso aqui nós vamos detalhar nas nossas próximas unidades, tá certo? Assim, o conceito de empresário, a princípio, compreende a figura do empresário individual, ou seja, quando se fala de empresário individual, é uma pessoa só que exerce essa profissão, essa atividade, tá certo? E a sociedade empresária, que se chama o quê? Pessoa jurídica, com 2 ou mais sócios. Então, a diferença aqui do empresário individual, que é uma pessoa só, né? E a sociedade, ela tem mais de uma pessoa, tá certo? Conceito de empresa. O que acontece? O Código Civil, ele trouxe o conceito de empresário, mas ele não trouxe o conceito de empresa. Então, o conceito de empresa, ele vai ser extraído do conceito de empresário, tá certo? Então, por quê? Porque o Código Civil não traz esse conceito de empresa. Então, vamos lá. Então, a partir do conceito de empresário, nós podemos dizer que a empresa se conceitua economicamente como a organização da atividade econômica. Isto é, a organização do capital e do trabalho destinada à produção, mediação de bens e serviços para o mercado. A empresa é justamente a atividade econômica organizada, exercida profissionalmente. A empresa envolve o quê? Produção ou circulação de bens e serviços, exceto aqui a atividade de natureza intelectual, tá certo? Então, vamos lá? Então, ficou claro o que é a empresa? Então, conceito de empresa não está previsto no nosso Código Civil. O que tem lá é o conceito de empresário. Então, o conceito de empresa, ele é extraído a partir do conceito de empresário. Ou seja, resumidamente, nós podemos dizer que a empresa é o meio para qual o empresário utiliza para exercer profissionalmente a sua função de empresário, a sua profissão de empresário, tá certo? Então, esclarecido esse ponto, nós podemos continuar agora, tá certo? Vamos lá. Então, olha aqui, ó, também o nosso quadro sinótico aqui da diferença, né? O que é empresa, o que é empresário, né? Então, nesse conceito, o direito empresarial trata a atividade empresarial exercida pelo empresário individual ou por meio da sociedade empresarial através do estabelecimento empresarial, tá? Continuando, o que é o empresário individual? Né? Isso aqui já falei um pouco sobre o que é o empresário individual. O empresário individual nada mais é do que nós já falamos anteriormente,
é aquele que exerce a atividade empresarial sozinho. É só uma pessoa, né? Ele não tem mais ninguém desenvolvendo aquela atividade empresarial junto com ele. É só ele. Então, esse é chamado o empresário individual, tá? Então, ele tem algumas características que vai diferenciar um pouquinho da sociedade, tá certo? Então, vamos ver agora essas características aqui do empresário individual, tá? Para que vocês possam entender melhor qual é essa diferença de sociedade e de empresário individual, tá? Porque tudo isso nós vamos precisar para quando você for decidir abrir o seu empreendimento ou o seu negócio, ou quando você for se tornar empreendedor. Então, você precisa saber, você precisa entender qual que é melhor para você. Você ser um empresário individual ou você ser ou ter uma sociedade empresarial, tá certo? Então, aqui aí você vai poder escolher. Mas para você fazer a sua escolha, é necessário você entender a diferença aqui do empresário individual da sociedade empresarial, tá certo? Vamos lá ver agora essa diferença aqui, partindo primeiro do que é o empresário individual? Vamos lá. Empresário individual. O empresário individual é a pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo todos os riscos da atividade. Ou seja, é a própria pessoa física que será titular da atividade. Ainda que lhe seja atribuído um CNPJ, ou seja, o empresário individual, ele tem um CNPJ que é distinto do seu CPF, tá? E isso é importante você saber. O empresário individual, ele tem um CNPJ que vai ser distinto do seu CPF. Contudo, não há distinção entre a pessoa física em si e do empresário individual, tá? Vamos entender isso daqui. Ao empresário individual é assegurado o direito de inscrição, considerando isso um dever, ou seja, para que ele possa exercer essa atividade regularmente, é necessário que ele seja inscrito nos órgãos competentes, tá certo? Porque isso é um dever. Caso ele não fizer isso, ele vai estar o quê? Irregular, tá? A recuperação de empresa, a autofalência, a utilização de seus livros como provas em processo judicial, tá? Bem como as vantagens tributárias também ele vai ter. Então, o empresário individual, ele tem esses direitos, certo? A inscrição, tá? Nos órgãos competentes, ele tem direito à recuperação da empresa, que seria a autofalência, e a utilização dos seus livros como provas em processos judiciais, tá? Aqueles livros lá que vocês vão aprender lá, esses registros, lá na disciplina de contabilidade, vocês vão ver sobre esses livros aqui, tá certo? Então, por isso nós não vamos falar sobre esses livros aqui, que vai ser uma prova que ele poderá utilizar em alguns processos judiciais, tá? Continuando aqui. O empresário individual. O que acontece aqui? Isso aqui é um ponto importante para que você possa decidir no momento que você vai abrir o seu empreendimento. Bens pessoais aqui do empresário, tá? E bens vinculados à empresa. O que acontece? A responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. O que isso significa? Que o empresário individual não goza de limitação de responsabilidade, de separação patrimonial em sua atividade solitária. Não se considera separado o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Ou seja, não tem diferença do patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Tudo se mistura, tá certo? O que acontece? Se ele é um empresário individual, ele tiver alguma ação judicial, vamos pegar aqui a questão se ele tem algum conflito na relação trabalhista, tá certo? Ou ele tem alguns fornecedores e ele tem muitas dívidas e ele deixa de cumprir as suas obrigações, que é o que? O pagamento desses fornecedores ou desses trabalhadores. E aí o que acontece? Se ele não paga, né,
poderá ser executado tanto os bens da empresa quanto os bens pessoais dele, porque está tudo no mesmo pacote, tá certo? Então, essa é a diferença quando se trata da responsabilidade, porque nós temos a responsabilidade limitada e temos a responsabilidade ilimitada. No caso do empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, ou seja, vai responder tanto os bens dele pessoal como os bens que é da empresa. Tá tudo misturado, tá certo? Então, na hora de pegar lá, juntar, vamos pegar tudo aqui que vai pagar? Junta tudo e coloca num pacote, tá certo? Então, por que não se separa? Então, essa é a diferença. É uma pessoa que vai exercer a atividade sozinho, contudo, com a sua responsabilidade ilimitada. Ou seja, essa responsabilidade ilimitada significa que os seus bens pessoais não separam dos bens da empresa, tá certo? É tudo misturado. Vamos continuar aqui? Vamos falar também sobre a questão do empresário individual casado, né? O que acontece aqui? O Código Civil também, ele traz algumas regras, né? Quanto à questão do empresário casado. E essas regras também vão ser aplicadas ao empresário individual. Então, vamos ver o que o Código Civil fala aqui sobre essa questão do empresário individual casado, né? O Código Civil trouxe algumas regras especiais aplicáveis ao empresário casado. Ou seja, essas regras também se aplicam ao empresário individual. Haja vista que a sociedade empresária, quem é o titular da empresa? É a própria pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica não pode casar, tá certo? Vejamos aqui o que o Código Civil fala, né? O empresário casado pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os bens que entregam o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, né? Ou seja, se eu sou casada, né? Se eu for vender a minha casa, eu vou ter que pedir autorização do meu esposo, tá certo? Para que eu possa vender essa minha casa. No caso, quando se trata da empresa, não, tá? Ele pode vender um imóvel lá da empresa, ou ele pode alienar esse imóvel lá da empresa sem a permissão, no caso aqui, estou citando o meu caso, né? Eu sou empresária, tá certo? Se eu quiser vender lá um imóvel da empresa, eu posso, sem pedir autorização do meu esposo, tá certo? Então, isso são as regras que traz, tá? Essa é a diferença aqui quando se trata do empresário casado. E essas regras também vão se aplicar ao empresário individual. Contudo, aqui é importante também observar o que diz o artigo 979 do Código Civil. O que ele fala aqui? Ó? Por sua vez, determina que além de no registro civil serão arquivados e averbados no registro público de empresas e mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário. É o título de doação de herança ou legado de bens clausulados ou incomunicáveis, tá? São aqueles bens que às vezes tem alguma... Então, isso vai ter que ser informado lá também, tá certo? Tudo bem? Superado esse ponto, vamos partir para um próximo ponto agora da nossa legislação empresarial, que é importante você saber, né? Fechamos a parte de empresário individual, agora nós vamos falar sobre o quê? Sociedade empresarial. Lembrando que o empresário individual é uma pessoa sozinha que exerce a profissão de empresário. No caso aqui da sociedade empresarial, é mais de uma pessoa, tá certo? Vamos lá. A sociedade empresária, como espécie do gênero empresário, é um contrato, ou seja, um acordo de duas ou mais pessoas no caso aqui, tá? Porque uma sociedade não é necessariamente ter só uma pessoa, ela pode ter quantas pessoas ela quiser, tá certo?
para construir regularmente ou extinguir entre elas uma relação jurídica de direito patrimonial. Então, aqui, ó, na sociedade empresarial, o que nós vamos ter aqui? É um contrato social, tá certo? Os sócios podem ser pessoa física ou jurídica, né? Eu posso me associar a um outro amigo, né? Dependendo do empreendimento, então nós vamos ter uma sociedade. Ou também, se eu tiver uma empresa e eu quiser me associar, também eu posso, tá certo? Por isso que ele diz aqui, os sócios podem ser pessoas físicas ou jurídicas, tá? Não existe sociedade que envolva apenas uma pessoa. Se é uma só pessoa, ele vai ser o quê? Um empresário individual, tá certo? As sociedades empresárias é norteada por dois princípios, que seria o quê? Princípio da separação patrimonial e princípio da limitação de responsabilidade. Ponto importante aqui, lembrando que lá quando nós falamos de empresário individual, lembramos quando nós falamos do patrimônio, que se misturam? O patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, então eles se misturam, tá certo? Aqui no caso da sociedade, não existe uma separação patrimonial. O que é da empresa, o que é no caso da sociedade é da sociedade, o que é do empresário é dele, tá certo? O patrimônio não se misturam aqui no caso da sociedade, tá? E quanto à questão da responsabilidade, a responsabilidade aqui também ela vai ser o quê? Limitada, né? Cada sócio, vamos supor, se eu participo numa sociedade com 10% do capital, então a minha responsabilidade quanto para com essa sociedade corresponde apenas esses 10%. Tá certo? Referente ao capital integralizado. Então, isso aqui é o que se trata dessas responsabilidades, o que vai diferenciar também de um empresário individual, tá? É a questão da separação patrimonial e a questão da responsabilidade. Lá no empresário individual, tudo se mistura, não tem limitação de responsabilidade e o patrimônio se mistura. Aqui não, aqui nós temos na questão da sociedade, o patrimônio da empresa é da empresa, o patrimônio do empresário é dele, não vai se misturar. A responsabilidade corresponde apenas o valor da cota, né, do que ele investiu naquela sociedade, tá certo? Então, entendido esse ponto, podemos passar para o próximo ponto, tá certo? Vamos lá? Agora, aqui nós vamos falar da chamada Eireli. O que é ela aqui? O que é esse tipo? Lembra quando eu falei para vocês que isso aqui é importante para vocês, para que vocês possam, no momento que vai decidir, abrir o seu empreendimento, então é importante você saber o que é cada uma para que você possa tomar a sua decisão. Então agora nós vamos falar sobre, nós já falamos sobre o empresário individual, nós falamos sobre a sociedade, agora nós vamos falar sobre o quê? A Eireli. O que é ela? Ela é a empresa individual de responsabilidade limitada. Continuando aqui, então vamos lá. Olha, aqui também nós temos uma diferença. Aqui, a Eireli, ela vai ser desenvolvida por uma pessoa, só que, nesse caso, a diferença vai ser o quê? A responsabilidade, porque a responsabilidade vai ser o quê? Limitada, tá certo? A Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, foi instituída por meio da Lei 12.441 de 2011, cuja vigência teve início em janeiro de 2012. Então, quando você for optar por investir o seu dinheiro em um empreendimento e você decidir, não, eu vou abrir uma Eireli, então o que você vai ter que observar? A lei aqui, tá? É essa lei que você vai ter os seus parâmetros para poder seguir, para você abrir esse tipo de empreendimento, tá certo?
Pode-se afirmar que a Eireli é um instituto jurídico parecido com a sociedade limitada, né? Lembra que a sociedade lá limitada é mais de uma pessoa, tá? Com responsabilidade limitada, mas tendo apenas aqui, ó, uma pessoa, tá? É uma pessoa só que vai exercer. Também se assemelha à figura do empresário individual, no entanto, com responsabilidade limitada deste empresário. O empresário individual, ele responde com seus bens pessoais e da empresa. Aqui não, aqui a responsabilidade vai ser limitada, mas é uma pessoa que vai exercer essa atividade, tá certo? Pode-se dizer que a Eireli é uma mistura de empresário individual e de sociedade. Por quê? Por que fala que essa mistura? Porque é uma pessoa só que vai exercer, tá certo? Que é a característica de quem? Do empresário individual. No entanto, qual é a outra mistura da sociedade? É que a responsabilidade é limitada. Então, por isso que se diz que é uma mistura aqui de empresário individual e de sociedade. Vamos lá. A Eireli é o instituto pelo qual possibilita o empreendedor individualmente utilizar-se dos princípios da separação patrimonial. Ponto importante aqui, tá? E da limitação de responsabilidade, ou seja, se ele investir um capital de R$100 mil, a responsabilidade dele perante os fornecedores corresponde o quê? A R$100 mil, tá certo? Tá? Que é o limite de responsabilidade. Corresponde o valor do capital que ele investiu nesse empreendimento. E com a questão da limitação patrimonial, é que o patrimônio não se mistura, tá? No que tange a Eireli, devem ser observados os critérios previstos no artigo 980 do Código Civil. Lembra? Tem uma lei e também deve ser observado o Código Civil também, tá certo? A Eireli atuará no mundo concreto e terá uma série de direitos e obrigações próprios, que não se confundem com os direitos e obrigações do titular, tá certo? Então, aqui, a empresa tem suas obrigações, o empresário como pessoa física, o seu titular, ele tem também as suas obrigações, não se separam, tá certo? Ou, quer dizer, não se juntam, são separados, tá? O capital social da Eireli aqui. Também existe uma limitação aqui desse capital, tá? Para abrir, tá? Quando ele vai abrir, ele precisa ter essa limitação aqui. Então, para abrir uma Eireli, é necessário também observar algumas exigências, né? Que a lei traz. Uma delas é o quê? A empresa nesse regime precisa necessariamente ter um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos, tá certo? No mínimo. Ah, pode ter mais? Eu posso investir R$1 milhão? Pode, tá certo? Mas no mínimo tem que ser 100 salários mínimos, tá? Do ano vigente, tá certo? O ano que ele vai abrir esse seu empreendimento, tá? O objetivo da exigência desse capital social funciona como uma garantia para empregados e fornecedores. Em caso de falência, os credores sabem que vão poder contar com esse valor, tá certo? Então, a empresa vai falir, não pagou suas dívidas, mas lá tem esse capital que poderá ser utilizado para o pagamento dessas dívidas aqui, tá certo? O nome empresarial também já vai ser o quê? Isso aqui já vai, prestem atenção nesse ponto, porque também você vai precisar disso aqui para a sua atividade de percurso. Então, canetinha colorida agora. Pegue o seu kit aluno para marcar esse ponto aqui que você precisa entender bem, tá certo? Então, vamos lá. Nome empresarial. Mas aqui nós estamos falando o quê? Do nome empresarial da Eireli, tá? A legislação admite o uso de 2 tipos de nomes pela Eireli, ou seja, a denominação e a firma ou razão social. Também nós vamos ter um ponto falando só sobre o nome empresarial, tá? A firma ou razão social pode ser usada nas Eireli
sendo composta naturalmente a partir do nome do titular, tá? Independentemente de usar firma ou denominação, o nome da Eireli sempre deverá ser acompanhado da própria expressão Eireli no final do nome, para que todos saibam que regime de responsabilidade do titular, tá certo? Então, quando você vê lá o nome empresarial e tá lá no finalzinho, que é Eireli, então você já sabe que aquela atividade ali, ela é de responsabilidade limitada e que o patrimônio do empresário não vai se misturar e que você poderá cobrar as suas dívidas, os fornecedores no caso, correspondente a esse capital, tá certo? Limitado a esse capital que foi investido, tá? Lembrando que o mínimo do capital para investir, para abrir uma Eireli é de R$100.000, tá? O mínimo, né? Mas isso não quer dizer que ele pode investir muito mais do que isso, tá? O regime de tributação também é importante aqui para a Eireli, é importante que vocês possam entender aqui também, que é a questão do regime de tributação aqui. Então, a Eireli ela pode escolher aqui também, ela tem essa possibilidade de escolher o regime de tributação aqui, a qual ela pode até optar pelo Simples Nacional, né? Que também é uma questão que trata de burocracia, de bem mais fácil para poder se trabalhar esse regime de tributação aqui. No caso, a Eireli, ela pode optar também pelo regime do Simples Nacional, tá certo? Nesse caso, a Eireli poderá ser tida como microempresa, tá? Desde que a sua receita bruta anual seja limitada a 360 mil ou como empresa de pequeno porte, caso sua receita bruta anual esteja entre 360 mil ou 4.800.000. Então, para que ela possa adotar esse regime de tributação aqui pelo Simples, a renda, né, no caso aqui, a receita bruta dela anual tem que estar nesse valor. Caso ultrapasse esse valor, ela já vai ter que optar por um outro regime de tributação, tá certo? Então, essas são algumas vantagens, né, que se tem quando você faz a opção para abrir o seu empreendimento. Então, você pode optar pelo empresário individual, você pode optar por uma sociedade e você pode também optar pela abertura de uma Eireli, né? E também nós vamos falar também sobre as microempresas também, que você também é mais uma opção que você tem, no caso, quando você vai abrir o seu empreendimento, tá certo? Vamos lá? Então, aqui nós temos o nosso quadro sinótico, né? Que é importante aqui quanto a Eireli, o que você pode observar esse quadro aqui, marcar ele com a sua canetinha. O que é necessário aqui? Ó, o capital da pessoa é separado da empresa, né? Necessidade de um capital de 100 salários mínimos aqui, para poder a abertura dessa empresa. Não é necessário ter sócio, tá? Não tem necessidade de sócio. Gama e extensão de atividade. Então, essa atividade ele pode ser rural, industrial, comercial, serviço, qualquer tipo de atividade que ele queira, ele poderá optar por uma Eireli, tá? Que podem ser exercidas por Eireli. O nome empresarial deverá conter em seu final a denominação Eireli. E também outro ponto aqui que é importante, não há limite de faturamento. O limite de faturamento aqui é apenas para a questão do regime de tributação que ele vai escolher, tá certo? Mas a questão do limite de faturamento não importa aqui, tá certo? Não tem limite de faturamento. Apenas o limite vai estar vinculado à questão do regime de tributação, tá certo? Então, fechamos agora sobre Eireli e agora nós vamos entrar em um outro tipo de empreendimento, tá certo? Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre microempresa e empresa de pequeno porte. O que seria isso? São as características desse tipo de
empreendimento. Como eu falei para vocês, é opção de escolha que você vai ter, tá certo? Então, olha que bonito é a legislação empresarial, né? Olha o que ela traz de importante para nós, o quanto que é importante você estudar a legislação empresarial, a quantidade de informação, até mesmo te dar essa oportunidade de você escolher o tipo de empreendimento, aquilo que melhor vai te atender, tá certo? O que melhor você vai ter como lucro, porque quando você abre um empreendimento, qual é o seu objetivo, né? É aumentar o seu patrimônio. Tá certo? Então, para isso você tem essas oportunidades e essas opções. E o que te dá isso? Né? Esse leque, né, de informação é a legislação empresarial. Tá certo? Vamos lá? Saber agora sobre microempresa e empresa de pequeno porte? Quais são as características? O que é necessário você saber aqui, tá? Para você tomar a sua decisão aí? Então, vamos lá. Para os efeitos da lei 123 de 2006, considera-se microempresas ou empresa de pequeno porte, né? Olha aqui nós temos uma lei própria, tá certo? Quando se falar de microempresa e empresa de pequeno porte, você vai observar a lei complementar. Por que complementar? Porque ela complementa o que está lá no Código Civil e em outras leis, tá certo? Então, quem é aqui a microempresa ou empresa de pequeno porte? O empresário individual, sociedade empresária, empresa individual de responsabilidade limitada, no caso aqui é a Ireli, e a sociedade simples, tá certo? Para ser microempresas ou empresa de pequeno porte, estas devem ser registradas no registro de empresa ou no registro civil de pessoa jurídica, conforme o caso, tá? Então, algumas situações, alguns tipos de empreendimento, o seu registro será onde? No registro civil de pessoas jurídicas, tá? E não lá na junta comercial, tá? Que é o registro de empresas e mercantis, tá? Então, depende do caso aqui também que você vai utilizar, tá? Vale a pena destacar que a micro e pequena empresa podem ter por objeto a exploração de qualquer atividade econômica. Olha que legal, gente! Né? Então, qualquer atividade econômica. O objeto também pode ser o quê? Intelectual. Professora, me dá um exemplo de empreendimento intelectual? Ou seja, um escritório de advocacia, tá? É um empreendimento que se trata de empresa intelectual, ou entre outros, né? Um consultório de um médico, de um dentista, isso nós podemos dizer que é um empreendimento intelectual, tá certo? Então, o objeto também pode ser intelectual. Sociedade simples, né? Ou EPP. Haja vista tratar de um fenômeno destinado a um regime tributário mais benéfico. Então, o que é importante você saber aqui? É o regime tributário, tá? Isso é que é importante. Então, qualquer empreendimento, ele pode exercer qualquer tipo de atividade. Então, a escolha se dá pela questão do regime tributário, que é mais benéfico aqui, tá? A Constituição Federal prevê tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, constituindo acordo com as leis nacionais que tenham sede da administração no Brasil, né? Vamos entender melhor isso daqui. O que acontece? Lá o Código Civil, o que ele fala também aqui? Também expressa a necessidade de garantia de tratamento diferenciado, tanto para pequeno empresário quanto para o empresário rural, no que se refere à instituição, à inscrição e seus efeitos. O que é importante aqui você saber, tá? A necessidade de tratamento, por que se deu essa necessidade de um tratamento diferenciado? Em razão de quê? Do excesso de carga tributária, burocracia administrativa nos órgãos públicos, quando se vai abrir um empreendimento, tá? Complexidade e exigências contábeis,
falta de preparo dos empreendedores e insuficiência de capital de giro, que limita o crédito, entre outros. Então, em razão dessa dificuldade, porque quando você vai abrir um empreendimento, é bem burocrático, tá certo? Determinados empreendimentos têm uma carga tributária bastante elevada. Então, se tem também uma burocracia bem maior aqui. Então, no caso das micro e pequenas empresas, a lei ela trouxe um tratamento diferenciado, ou seja, ela diminuiu essa burocracia, até mesmo a questão do regime de tributação aqui foi diferenciado, tá certo? Uma forma de regularizar determinados empreendimentos que muitas vezes se mantinham na irregularidade em razão desse excesso de burocracia aqui. Então, o que o legislador pensou? Então, vamos lá, vamos regularizar esses empreendimentos? De que forma? Vamos diminuir esse excesso de burocracia, vamos colocar um regime de tributação diferenciado para que todos possam estar regular, tá certo? Então, por isso que foi criado aqui essa diferenciação, por isso que a lei dá esse tratamento diferenciado aqui. O que está limitado aqui? É apenas a receita bruta, é o que vai limitar esse regime de tributação aqui e essa burocracia administrativa, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, o que acontece? O Código Civil não distingue microempresa de empresa de pequeno porte. Além disso, ele é tímido no tratamento favorecido, ou seja, ele não fala muito sobre isso. Então, por isso que é necessário você fazer uma leitura aqui da lei complementar 123, que, ou seja, que se fala que é o Estatuto das Micro e Pequena Empresa, tá certo? Então, é importante. Então, o que é importante aqui você saber, tá? De acordo com a lei complementar, ela considera aqui microempresa aquela que possui receita bruta anual de até 360 mil, tá? Então, ela considera como microempresa. E no caso, a empresa de pequeno porte, ela diz que é aquela que possui receita bruta anual superior a 360 mil até o limite de 4.800.000, tá certo? Então, o empreendimento que tiver essa receita bruta aqui, então ela pode ser enquadrado tanto como microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí é onde nós podemos dizer que vai ter um tratamento diferenciado aqui, tá certo? Tanto na questão burocrática quanto no regime de tributação, tá? O que vai caracterizar o empresário como micro ou pequeno é a receita bruta que auferir a cada calendário, tá certo? Que é a receita bruta anual aqui, tá? Vamos lá, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa de pequeno porte é um regime jurídico diferenciado e favorecido, é o que a lei trata aqui, tá? Para concretizar o tratamento diferenciado aqui das microempresas e empresas de pequeno porte, tem que ser analisado o quê? A Lei 123 de 2006, lá no seu artigo 12, ela criou o Simples Nacional, que, ou seja, é o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas, ou seja, então toda essa arrecadação tributária, ela é feita em uma única guia, tá? É isso que vai ser esse tratamento diferenciado aqui, porque vai desburocratizar. Você já imaginou
vai fazer uma arrecadação aqui tributária, cada um é feito numa guia diferente, você tem que, o contador, você junta tudo, então isso dá muito mais trabalho. O que que acontece? Aqui, quando a questão da criação do Simples Nacional, então houve o quê? Uma unificação da arrecadação, então todos os tributos é arrecadado em uma única guia. Então, por isso que se diz tratamento diferenciado. E isso que é o chamado o Simples Nacional. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o Simples Nacional, o que ele trouxe? Uma diminuição da burocracia, o que nós acabamos de falar anteriormente, que a arrecadação é feita mensal em uma única guia. Tá certo? Então, vamos lá? Então, isso aqui nós já trabalhamos um pouco, nós podemos o quê? Prosseguir um pouco mais. Então, aqui, ó, o nosso quadro sinótico, que trata aqui do Simples Nacional, né? A questão quais são os artigos que fala sobre cada um, tá certo? E a receita bruta que deve ser de cada um, tá? E quem pode optar por esse Simples Nacional, por esse regime de tributação diferenciado que é mais benéfico aqui para os empreendimentos. Então, aqui você está vendo que é mais uma opção que você vai ter, no caso, quando você decidir abrir o seu empreendimento, tá? Agora, nós vamos falar sobre o microempreendedor. Quem é essa pessoa, né? Que a lei também 123 da Lei Complementar 123 trata dele também, tá? Quem é ele? Né? É o microempreendedor individual ou empreendedor que exerce atividade de industrialização, comercialização ou prestação de serviço no âmbito rural que tenha oferido receita bruta no calendário anual. Qual é o valor aqui, ó? R$81.000, tá? E que seja optante do regime tributário Simples Nacional. É a figura jurídica conhecida como empreendedor individual. Ou seja, lembra aquele que tem lá a sua barraca de cachorro-quente, tá certo? Que tem a sua barraca lá na feira, que ele quer regularizar esse empreendimento, o que ele vai fazer? Então, ele vai ser o quê? Um microempreendedor individual. E a receita bruta dele tem que ser até R$81.000, tá? No calendário anual. Então, ele também vai ter uma diferenciação, ele vai ter um tratamento diferenciado aqui também, tá certo? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre ele aqui. O MEI foi criado fundamentalmente para efeito de redução da carga tributária e burocracia, aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Porque para abrir um empreendimento, a burocracia é muito grande, a carga tributária também é muito grande. Então, por isso que muitas vezes, muitos empreendedores, ele acaba continuando se mantendo na informalidade, em razão, às vezes ele até quer investir mais, né? Ele quer crescer mais, ele quer gerar mais emprego, mas o que acontece, né? Em razão dessa carga tributária que é muito grande, dessa burocracia para que ele possa abrir esse empreendimento também é muito grande, aí o que acontece? Ele acaba se mantendo na informalidade. E isso não é bom para ninguém, não é bom para ele, porque ele não vai poder adquirir um crédito, né? Às vezes ele precisa, até para poder aumentar o seu empreendimento, ele precisa de algum crédito e aí ele já não consegue, por quê? Porque a empresa dele está irregular, tá certo? Então, tudo isso acaba prejudicando. O que acontece? Para o Estado. O que não é benéfico para o Estado? No caso, vai diminuir a arrecadação, porque ele está na informalidade, ou seja, ele não arrecada, e isso diminui também. E até para nós também, né? Porque os tributos, ele tem um retorno para nós, que isso vocês vão ver também quando vocês forem estudar a disciplina de direito tributário, né? Vocês vão ver a importância disso aqui também. Então, tudo isso vocês vão vendo que está impactando, né? O quanto que o direito empresarial também, ele vai estar te auxiliando, né, nessa questão aqui também, tá? Então, vamos lá.
Então, em razão dessa burocracia, é que pensando nisso, né, nessa redução de custo e de burocracia, que foi se criado a Lei 123, que vai falar sobre a microempresa, o microempreendedor individual e sobre os benefícios de cada um, tá? Processo de formalização. Então, esse microempreendedor individual, tá? Como que ele vai formalizar o seu empreendimento, tá? Formalizar o quê? É quando isso sai da informalidade, deixa de ser irregular e ele passa agora a ser regular. Então, por isso que fala formalização, né? Quando ele não tem o seu registro, então é chamado de informalidade, né? Então, ele vai sair dessa informalidade, ou seja, ele está irregular, né? Ele pode até ter sua mercadoria apreendida, porque não está regular, né? Então, e aí ele passa a ser agora para formalização. O que isso acontece agora? Então, agora ele passa a ser um empreendedor de verdade, né? O processo de formalização é gratuito, pois há isenção de taxa para inscrição e concessão do alvará de funcionamento. Olha que interessante isso daqui, gente. A partir da formalização, o único custo mensal que ele vai ter, tá? Isso aqui também vai atualizando também, tá? É de R$ 45,65 referente ao quê? A INSS, né? R$ 5,00 aqui se for prestador de serviço ou R$ 1,00 para comércio e indústria. Então, isso aqui vai ser o custo que ele vai ter mensalmente, tá? Esse pagamento deve ser realizado por meio de carnê emitido exclusivamente no site do empreendedor. Então, aqui ele vai entrar lá no site, depois que ele fizer a sua formalização, né? E aí, anualmente, ele vai entrar lá, né? E vai imprimir esse carnê. E ele vai pagar mensalmente esse valor aqui, tá? Para que ele possa exercer a sua atividade, né? Empreendedora de forma regular, não correr o risco aí de ter a sua mercadoria apreendida, não poder conseguir um crédito bancário quando ele precisar para ampliar o seu empreendimento, né? O MEI está liberado da necessidade de contratar um contador, à luz dos artigos 68 e 27, né? Ah, professora, então eu não preciso contratar um contador? A lei diz que é dispensado. Mas se você não sabe, né, como fazer isso, nada melhor do que você consultar um profissional, tá? Você pode consultar, não é porque a lei dispensa, né, isso que você não sabe fazer, vai fazer errado, né? Se tem alguém que sabe fazer por você, né, você pode. Então, mas nesse caso aqui, o MEI, ele é dispensado da contratação de um contador, nesse caso aqui, para fazer essas declarações aqui para ele, né? Porque todo final do ano calendário, o empresário ele tem que fazer essas prestações de conta, essa arrecadação toda. Então, quem é que faz isso? É um contador. Geralmente, os outros empreendimentos, ele tem que contratar um contador. No caso aqui do MEI, a lei dispensa isso daí, tá? Continuando aqui. Então, uma vez que ele está regularizado, né, o empreendedor, ele passa a ter o quê? Cobertura previdenciária. Então, ele passa a ter a cobertura previdenciária para ele e para a sua família, tá? Ele vai aqui, ó, efetuar uma contribuição mensal reduzida de 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, e o que ele tem de benefício aqui? Se ele ficar doente, ele vai gozar do auxílio doença, tá? Ele vai poder também ter aposentadoria por idade. Vai ter também aqui o salário maternidade. Vai ter também a pensão e o auxílio reclusão. Então, esses aqui são os benefícios que ele passa a ter quando ele sai da informalidade, né? Se o empreendedor ele se mantém na informalidade, o que acontece? Caso ele fica doente, ele não vai ter esse benefício aqui do auxílio doença, né? E quando ele completar lá os seus 65 anos que ele poderia se aposentar por idade, ele não vai ter, né? E ele também não vai ter condição de trabalhar, né? Então, esses são os benefícios, no caso, os malefícios, né? De não se estar regular, né? Então, a partir do momento que ele se regulariza, ele passa a ter
esses benefícios, né? E entre outros benefícios também que ele tem aqui, como no caso de contratar e registrar um funcionário com um custo bem menor, né? E quando se fala assim de um custo na questão trabalhista, é muito alto. E no caso aqui do microempreendedor, ele vai ter um custo bem reduzido aqui e ele poderá contratar uma pessoa, ele poderá ter um funcionário, tá? A norma procura dar tratamento mais simplificado ao microempreendedor individual, tá certo? Então, isso é importante também. Então, aqui está a lei que vocês precisam também dar uma olhada nela, caso vocês já tenham o seu empreendimento aí e ele está na informalidade, tá? Aqui nós temos também o nosso quadro sinótico, que está lá no seu material também, no seu material complementar, que vale a pena também você dar uma olhada, tá certo? Vamos agora falar sobre a condição para exercer a atividade empresarial, tá? Isso aqui é muito importante também você estar atento a esse ponto. Quem é que pode exercer a profissão de empresário? Todo mundo, né? Em regra, sim. Mas quando nós falamos que toda regra tem uma exceção, tá certo? Então, para o exercício da atividade empresarial, também tem as suas exceções, que é o que nós vamos saber agora. Quem é que pode exercer a atividade empresarial, tá certo? Vamos lá? Então, aqui, ó, o que o Código Civil fala sobre o exercício da atividade de empresa. Essas vedações decorrem da proibição que a legislação estabelece, impedimentos legais ou da incapacidade do agente econômico. Olha aqui, o que o artigo 972 fala. Dispõe que podem exercer atividade empresarial os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Está vendo como foi importante? Nós vimos lá na nossa primeira unidade sobre capacidade. Então, olha aqui como ela vai ser utilizada, né? No momento da abertura de um empreendimento, também tem que ser analisada aqui, porque o Código Civil fala que somente podem exercer a atividade de empresário quem estiver em pleno gozo da capacidade civil, né? E aqueles que forem legalmente, os que não forem legalmente impedidos. Então, vamos lá? Olha aqui. Os que estão no pleno gozo da capacidade civil, aqui nós temos a exceção, que é lá o artigo 974, que ele fala que tem uma exceção aqui de quem não pode exercer atividade empresarial, que é quem? O incapaz, tá? Legalmente impedidos, quem que não pode exercer a função de empresário? Aqueles que estão lá na lei 8.112 de 90, lá no artigo 117, no inciso 10, que são relativos ao quê? Aos servidores públicos federais, tá certo? Eles são legalmente impedidos de exercer a função de empresário. Outro aqui, que é a Lei Complementar 35 de 1979, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que são relativos aos magistrados. Eles também são impedidos de exercer a atividade empresarial. Outro aqui é o que está previsto na Lei 8.625 de 93, relativos aos membros do Ministério Público. Também estão impedidos. E os outros impedidos é os que estão lá na Lei 6.880 de 80, relativos aos militares, tá certo? Então, se você é uma dessas pessoas aqui, você já sabe que você está impedido de exercer a atividade
empresarial, tá? Mas vamos ver o que tem de importante aqui ainda sobre essas proibições. Ressalta-se que a proibição é para o exercício. Caneta vermelha, anotem aí. A proibição é para o exercício da empresa, não sendo vedado, pois alguns impedimentos sejam sócios, tá? Ou seja, você não pode ser empresário individual, você pode ser sócio. Sócio você não pode exercer o exercício da atividade sozinho, mas você pode ser sócio. E alguns impedimentos também você não pode exercer o cargo de gestão, ou seja, você não pode ser o diretor ou o presidente, tá certo? Desse empreendimento. Você pode ser apenas o sócio e ter uma outra pessoa para ser o quê? O presidente ou o diretor daquele empreendimento, tá? Então, essas são as vedações, e isso é que é importante, não é porque você está impedido que você não pode exercer. Você não pode exercer a atividade como empresário sozinho, você pode ser sócio e não pode também ser, não pode gerenciar, não pode gerir esse empreendimento, tá? E tem que ter uma outra pessoa, beleza? Vamos continuar? Vamos ver o que tem mais de importante aqui? E aí nós temos o quê? O artigo 973, que ele trata a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, ou seja, o empresário individual, tá? Se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Ou seja, você está impedido, você não pode. Mas aí você assim mesmo fala, eu não quero ter sócios, eu vou abrir esse empreendimento sozinho. E aí? Você está proibido. Eu vou abrir sozinho, como eu não posso mesmo, então eu não vou precisar arcar com nenhuma responsabilidade. Já que eu sou impedido mesmo de exercer atividade, aí você vai lá e abre o seu empreendimento. Você está enganado, certo? As suas responsabilidades você vai ter que cumprir, tá certo? Comprou, não pagou, vai responder, tá certo? Mesmo sendo proibido, tá? Então é o que a lei diz aqui. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário. Se exercer, ela vai responder pelas obrigações contraídas, tá? Logo, as obrigações contraídas, um empresário impedido, não são nulas, ou seja, vai responder sim, tá? Nesse sentido, elas terão plena validade em relação a terceiro de boa-fé, né? Eu vou lá, o meu fornecedor, ele não sabe que eu sou impedido, vende o produto para que eu possa comercializar. E aí o que acontece? Eu não pago ele. Aí depois eu vou dizer para ele, eu era impedido mesmo, né? Enganou. Por quê? O fornecedor, ele estava de boa fé. Ele não sabia que aquele empresário, ele estava impedido. Foi lá e vendeu para ele. Nesse caso, ele vai ter que responder, ele vai ter que pagar, sim, essa mercadoria que ele adquiriu, porque ele estava exercendo uma atividade a qual ele era impedido, mas as obrigações perante a terceiro vai permanecer, tá certo? Vamos falar agora da incapacidade. Só pode exercer a empresa quem é capaz. Lembram lá quando nós falamos das incapacidades? Quem está em pleno gozo de sua capacidade civil. Tal vedação encontra-se estabelecida no artigo 972, que nós já vimos anteriormente, tá? Mas também aqui existe algumas exceções quando se trata da empresa do nível do incapaz. O que o código diz aqui, ó? O código, ele traz o que? Ele abre duas exceções, permitindo que o incapaz exerça individualmente a empresa. A matéria está disciplinada no artigo 974 do Código Civil. O que ele fala aqui, ó? Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar. Olha o que é importante aqui, gente. Continuar. Ele não está falando para abrir o empreendimento, mas sim continuar, tá? A empresa antes exercida por ele.
tá? Enquanto capaz, ou por seus pais. De repente, eu tenho um empreendimento, eu tenho a minha empresa e de repente, por alguma situação, eu sofro algum acidente, o que me torna incapaz para poder exercer aquela atividade. O que acontece? Eu me tornei incapaz. Eu vou ter que fechar a empresa? Porque agora eu sou incapaz, a empresa já estava funcionando. Não necessário, eu posso dar continuidade a esse empreendimento. Mas o que vai acontecer? Todos os atos, né, praticados por esse empreendimento, ele ou será por um representante, né, ou será ou você é assistida, tá certo? Em todos esses atos, tá certo? Então, nesse caso, o incapaz, ele poderá dar continuidade e não abrir um empreendimento, tá certo? E no caso também, se ele herdar esse empreendimento, né? Os seus pais, que eram os empreendedores, de repente morrem, né? Não tem a questão da sucessão que nós falamos lá anteriormente, lá no início, quando nós estávamos falando de pessoa natural e pessoa jurídica. Então, esse incapaz, ele vai dar continuidade, ou seja, ou ele vai ser representado ou ele vai ser assistido de acordo com a incapacidade, tá certo? Vamos continuar? Agora nós vamos falar sobre o registro empresarial. Isso daqui, lembram quando nós falamos sobre a pessoa jurídica? Quando é que ela nasce? Quando é que ela adquire personalidade? Quando a lei empresta essa personalidade para ela? Então, nesse momento que ela nasce, né, que ela passa a existir, que ela vai adquirir uma personalidade, é quando ela faz o seu registro dos seus atos constitutivo no órgão competente, tá? Então, a partir desse momento, ela passa a adquirir personalidade, né, com o registro. Então, isso é que nós vamos saber agora como é que é feito isso, como é que acontece, o que é necessário, tá certo? Vamos lá? Para que o empresário possa invocar os benefícios criados pelo direito para estes agentes da atividade econômica, necessário se faz o registro de seu ato constitutivo aonde? Lá na junta comercial, tá certo? É lá na junta comercial que vai ter esse registro desse ato constitutivo, tá? Assim, o empresário individual deve proceder ao arquivamento. Então, aqui a gente se fala de arquivamento, tá? De sua declaração individual. O que acontece? Lembra quando nós vimos lá no início a questão da pessoa jurídica? Alguns são estatuto, outros são contrato social, dependendo do tipo de empreendimento. Aqui, no caso do empresário individual, ele deve proceder o quê? A sua declaração de firma individual, tá certo? Enquanto as sociedades, em geral, devem buscar o quê? O arquivamento do contrato individual. Então, isso vocês estão vendo também que aqui é uma diferença aqui também, tá? Do empresário individual para a sociedade, tá? No que tange ao registro. No caso da sociedade, se trata de um contrato social e no caso do empresário individual, se trata da declaração de firma individual, tá certo? Então, isso são levados. Aí, no caso, e para as sociedades anônimas, o instrumento levado depende da forma dessa Constituição, porque aí também vai ser diferenciado também. Quando se trata de sociedades anônimas, existe também alguma diferenciação ali, tá? Mas nós vamos ver isso posteriormente. Da irregularidade. Se caso não for feito o registro, tá, desse ato constitutivo, o empresário ele vai estar o quê? Irregular. E o empresário irregular, ele tem algumas consequências danosas, né, para o seu empreendimento, tá certo? Então, por isso, é necessário estar regular. E essa regularidade trata-se do arquivamento do seu ato constitutivo na junta comercial.
vamos ver aqui o que tem de importante, né? Sem o devido arquivamento do ato constitutivo, não há personalidade jurídica. Ou seja, é como se esse empreendimento não existisse, tá certo? Não existe. É a mesma coisa quando você nasce. Se seus pais não lhe registrarem lá no cartório de registro civil, você não existe perante você só vai existir para quem? Para os seus pais, né? Para os seus pais você existe, para a sua família ali que está ao seu redor você existe, mas para a sociedade, para os atos da vida civil você não existe, tá certo? A mesma coisa aqui quando se trata da pessoa jurídica. Se ela não for registrada, não for arquivado o seu ato constitutivo, logo ela não existe. Ela só vai existir para você quanto titular do empreendimento. Para a sociedade, para a vida civil, ela não existe, tá certo? E responderão para os pagamentos, ou seja, ela não vai existir, porque ela está irregular, mas ela vai responder, tá certo? Por algumas obrigações contraídas, ela vai responder sim, tá? Isso não adianta dizer, não vou formalizar, não vou registrar, então tudo bem, não vou assumir nenhuma responsabilidade. Vai sim, a pessoa jurídica vai responder, tá? Mas por isso que ela vai ter algumas consequências aqui, tá? Porque elas responderão sim pelo pagamento das dívidas, tá? E aí, se não tem nada na empresa, vai lá pegar os seus bens pessoais, tá? Afasta-se, portanto, a possibilidade de limitação de responsabilidade dos sócios aqui. Ou seja, é uma sociedade, ela não foi registrada. Lembram lá que na sociedade existe limite de responsabilidade? Cada um vai se responsabilizar de acordo com o valor das suas cotas que foram integralizadas no capital? Tá? Aqui não. Aqui, nesse caso, não existe limite de responsabilidade. Né? Vai responder por tudo. Todos os sócios ali vão responder por toda a dívida de forma geral. Não vai haver o quê? Esse limite aqui. E também poderá haver também uma confusão patrimonial aqui também, tá certo? No caso do pagamento das dívidas. Então, por isso que a importância é tão grande, né? A partir do momento que você decide abrir o seu empreendimento, esse empreendimento está regularizado. Para isso, nós vimos todos os tipos de empreendimento e o que é importante você fazer, tanto na questão tributária quanto na questão de burocracia, para que você possa ter a escolha do tipo de empreendimento que você vai ver e a escolher também o tipo de regime tributário que você vai ter para sair da informalidade. Porque se está na informalidade, também vai ter algumas consequências, tá certo? Como responsabilidade pelas dívidas, não vai poder também adquirir alguns empréstimos, alguma coisa, ter o amparo na questão beneficiária, na questão previdenciária ou outras questões também, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Para além do momento da constituição das sociedades, surgem diversas outras situações em que, na prática dos atos do registro, mostram-se relevantes. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, são 3 espécies de atos que são praticados pelas juntas comerciais. Tá? Temos a matrícula. Quem é que vai fazer a matrícula aqui? É utilizada como mecanismo de regularização da atividade somente em relação a quem? A leiloeiros oficiais, tá? Então, leiloeiro é uma profissão. Para se fazer um leilão, só pode ser feito por leiloeiros. E esses leiloeiros, eles precisam estar matriculados na junta comercial. Também outros aqui são os tradutores públicos, né? De repente, uma pessoa, ele é um tradutor, ele vai prestar, então ele precisa também estar inscrito lá na junta comercial, né? Os intérpretes também, são necessários intérpretes comerciais, né? Os administradores de armazéns, né? São aqueles armazéns que é onde são colocados produtos de importação e exportações. Então, os administradores desses armazéns, eles precisam também ter a sua matrícula na junta comercial. Então, aqui é o quê? É o chamado de
matrícula, tá? É um ato que é praticado pela junta comercial. E o outro ato é o chamado autoindicação, né? Quando é que ela vai ser usada aqui? É o ato de validação dos livros empresariais, bem como os documentos arquivados de suas cópias e das certidões. É um ato praticado pela junta comercial, né? Trata-se de simples ato de chancela. O que seria isso? É como se fosse um carimbo lá que é colocado nesses documentos, tá? Só que hoje isso já mudou um pouquinho, que tá mais tudo digitalizado, né? A tecnologia vem avançando aí e isso tem ajudado muito nessa questão da burocracia. Mas no passado tinha que levar lá os livros lá e ter esse carimbo, né? Mas tudo isso, esses detalhes de como é feita essa questão dos livros aqui, vocês vão aprender lá na disciplina de contabilidade, eu acredito, tá? E temos o outro que é o arquivamento, né? Que é a parte que nos interessa aqui, que é a questão do nosso empreendimento, que se trata do ato do registro empresarial mais comum, né? Então, nesse momento, quando você abre o seu empreendimento, você vai fazer o registro dele. E isso ele chama de arquivamento. E é feito lá na junta comercial, tá? Que é o primeiro local, o primeiro órgão que você vai utilizar quando vai abrir o seu empreendimento. Para a efetivação do registro, o que nós temos aqui? Os documentos sujeitos a registro empresarial devem ser encaminhados à junta comercial no prazo de 30 dias contado da assinatura. Então, abriu o seu empreendimento, você tem o seu contrato social junto com os seus sócios, assinou, a partir do momento que é feito a assinatura, tem 30 dias para registrar lá na junta comercial. Se for um empresário individual, também tem a sua declaração, assinou lá a sua declaração, 30 dias para fazer o registro, tá? Existem exceções aqui também, entre as quais se destacam as atas das assembleias, né? Às vezes, quando no caso, se trata de sociedade, né? O prazo é de 20 dias, o termo da posse dos administradores das sociedades. Então, quando se tem administrador, né, é feito essa ata, né, os sócios eles vão se reunir, tá certo? E vão fazer uma ata quando vai dar posse para esses administradores da sociedade. Então, a partir do momento que deu posse, né, para esse administrador, tem um limite aqui de prazo também que deve ser levado essa ata para registro na junta comercial, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para vermos aqui, né? Então, segundo o artigo 1152 do Código Civil, incumbe aqui, ó, a princípio, a pessoa, né, obrigada em lei a buscar os órgãos competentes para registro. Mas o que acontece? O Código Civil ele não diz quem é essa pessoa, né? Se vai ser o presidente ou se vai ser o próprio empresário individual que vai levar esse documento lá para registrar. A lei, ela não deixa claro isso daqui, não diz quem é essa pessoa. Então, logo, chega-se à conclusão que qualquer sócio ou interessado pode levar essa documentação social para registro, tá certo? Vamos ver aqui se tem mais algo importante, né? A regra que consta lá no artigo 1153, né, do Código Civil, que ele fala sobre que a junta comercial, né, ele vai fazer o quê? O exame dessa documentação apresentada, para saber se está tudo de acordo com a lei, né? Caso não esteja de acordo com a lei, essa documentação vai ser devolvida para a regularização, tá certo? Essa correção aí tem um prazo aí de 30 dias para fazer essa correção, tá certo? Então, aqui, ó, vamos para o nosso quadro sinótico, né, para que você possa compreender como é que se dá esse processo, né, quais são a documentação, o passo a passo que você tem que seguir no momento em que você abre o seu empreendimento. O primeiro passo, tem toda a documentação, decidiu, abriu a empresa, tem o nome,
e agora nós vamos registrar essa empresa na junta comercial. Então, quando você registra essa empresa lá, o seu contrato ou a sua declaração, tá certo? Ele vai ser gerado o número de identificação da empresa. Então, a junta comercial vai gerar esse número, tá? E aí, posteriormente, o que você vai fazer? Vai gerar o seu CNPJ, que ele vai ser emitido pela Receita Federal. Então, a partir do momento tem o número de identificação da empresa, então agora vamos para a Receita Federal para gerar o quê? O CNPJ. A partir do momento que você tem o CNPJ, agora você vai adquirir o quê? O alvará de funcionamento. Então, esse alvará de funcionamento, ele é emitido por quem? Pela Prefeitura. Então, a partir do momento que você tem o alvará de funcionamento, agora você vai partir para quê? Para a inscrição estadual, que a inscrição estadual ela é emitida onde? Pela Secretaria Estadual de Fazenda, dependendo do seu tipo de empreendimento que você vai fazer. Depois de tudo isso, agora vai ser feito o quê? O cadastro na Previdência Social. Então, quem é que faz isso aqui? É a Agência da Previdência Social. Então, esse é o passo a passo que você tem para colocar para funcionar o seu empreendimento. Sem esse passo a passo, o seu empreendimento ele não está formalizado, ou seja, ele está irregular. E, ou seja, você vai ter o quê? Algumas consequências desse empreendimento irregular, tá certo? E além dessas consequências, você também não terá também alguns benefícios que a qual nós já vimos anteriormente, tá certo? Então, superado esse ponto da nossa disciplina, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para vermos, tá? E aí nós temos um outro ponto, que é o nosso estabelecimento. O que é o estabelecimento dentro do direito empresarial, né? Então, para que o empresário possa desenvolver suas atividades, então agora a sua empresa já está toda regular, tá certo? Ela já existe, tá? Ela já existe a sua empresa. Então, agora qual é o próximo passo, né? É o que nós vamos falar agora do estabelecimento, que é aquele ponto, né, que algumas pessoas chamam de ponto, aí acaba misturando tudo, mas aí agora você vai entender a diferença de cada um, tá? Para o funcionamento dessa sua empresa, ou seu empreendimento, como você queira chamar, tá certo? Vamos lá saber o que é o empreendimento agora? Então, olha aqui, ó. Para que o empresário possa desenvolver a atividade pretendida, deverá formar uma unidade de negócio com a agregação de uma série de elementos. O que vai compor aqui, ó, esse estabelecimento, né? Isso ele precisa. Para desenvolver o seu empreendimento, ele precisa disso daqui, do estabelecimento, certo? Que é composto por quem? Por mercadoria, equipamentos, ponto de comércio e determinados contratos. Estão vendo que o estabelecimento ele vai muito mais além. Quando você chama lá de ponto, você às vezes chama o estabelecimento de ponto, né? O ponto comercial, ele faz parte do estabelecimento, né? Existe diferença de algumas coisas. Ah, professora, eu sempre falei ponto. Não, tudo bem, né? Você não sabia até agora, mas agora que você já sabe qual é a diferença. Eu posso continuar falando, porque já que existe um costume, né? Tudo bem. Né? Sabemos também que os costumes, né, até tem previsão lá nas fontes do direito, não tem problema nenhum você continuar chamando lá o estabelecimento de ponto, né? Só que você agora sabe que existe diferença, que o ponto comercial, ele faz parte do estabelecimento, tá certo? Até que baste abrir as portas e aguardar o fluxo da clientela, tá? Este agrupamento de bens, suficiente ao desenvolvimento da atividade empresarial, é designada de estabelecimento empresarial ou fundo de empresa, né? Eu tenho certeza que você já ouviu também essas palavrinhas, né? Trata-se de um novo bem, ou seja, o estabelecimento, ele é um novo bem do empresário, né? Com tutela jurídica própria,
que se distingue dos elementos que o integram, né? Estabelecimento é uma coisa e o que pertence a ele é outra coisa. O mobiliário, a mercadoria são outra. E esses outros itens, ele faz parte, ele integram o estabelecimento, tá? Não se pode confundir estabelecimento com patrimônio do empresário. O estabelecimento é um elemento que integra o patrimônio do empresário. Tal afirmação encontra-se diversa justificativa, tá? E às vezes existe alguma entendimento um pouquinho diferenciado, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco esses institutos aqui. O Código Civil de 2002 deixa claro que o complexo organizado de bens é uma coisa e outra coisa é a empresa, ou seja, o estabelecimento é aquele instituto que é utilizado para desenvolver também, para que a empresa possa funcionar, tá certo? Então, vamos lá? O artigo 1142 do Código Civil, ele considera estabelecimento todo o complexo de bem organizado para o exercício da empresa. Então, para a empresa exercer suas atividades, ela precisa de quem? Do estabelecimento, que é esse conjunto de bens, tá certo? Vamos lá. Logo, o estabelecimento é compreendido como um patrimônio especificado e organizado para o exercício da atividade negocial, ou seja, é apenas a dimensão estática da empresa. Então, olha aqui, ó. O que integra o estabelecimento? Professora, por que eu preciso saber disso? Por que é importante você saber disso? É no momento em que você vai alienar, tá certo? Esse estabelecimento. O que vai integrar o estabelecimento e o que não integra o estabelecimento? O que integra são os equipamentos, mobiliário, o estoque, o ponto comercial, o imóvel, quando isso for de propriedade do empresário, o título do estabelecimento, os contratos, direito de propriedade industrial e as dívidas contabilizadas. Então, tudo isso integra o estabelecimento. E o que não integra o estabelecimento? A clientela, o aviamento, o nome empresarial e as dívidas não contabilizadas, tá certo? Vamos falar de um outro ponto aqui, que nós chamamos de trespasse. O que é isso? É a alienação desse estabelecimento. Quando você vai analisar, então, por que nós tínhamos que ver o que integrava e o que não integrava, tá certo? É para esse momento aqui, tá? Como qualquer bem, lembra que o estabelecimento é um bem do empresário? É mais um bem? Então, todo bem que você tem, você pode o quê? Alienar, ou seja, nada mais é do que vender também, tá? Então, tudo, o objeto, como se fosse um objeto, é um bem, então você pode fazer isso. Então, se ele integra, é mais um bem, então pode ser o quê? Alienado, ou ser passado para o outro, né? Vamos entender isso daqui agora. Como qualquer bem, integrante do patrimônio do empresário, o estabelecimento pode ser o quê? Transferido a terceiro. No direito empresarial, trata-se da alienação do estabelecimento, ou seja, que este pode ser objeto de direito ou pode ser negociado, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Mas para fazer essa alienação ou transferir para um terceiro, também tem algumas regras que precisa ser seguida, tá? Caso contrário, esse negócio vai ser o quê? Desfeito, tá? Sobre a operação, existem regras relativas à forma. Vamos lá? Para que a transferência gere efeitos frente a terceiro, há necessidade de arquivamento do contrato na junta comercial. Vai transferir esse estabelecimento para um terceiro, então, isso tem que ser feito um contrato e esse contrato deve ser arquivado na junta comercial, bem como de publicação da operação no Diário
oficial, ou seja, essa negociação ela tem que tornar pública. Por quê? Porque muitas vezes dentro de um negócio, que acontece? Tem algumas obrigações. Lembra quando nós falamos aqui, ó, nessa questão aqui, ó, às vezes as dívidas, né, integram ao estabelecimento? Então, nesse caso, por que tem que ser seguido essas regras? Porque se de repente vai transferir para um terceiro, mas tem algumas dívidas lá, os credores precisam saber que esse estabelecimento está sendo transferido para um terceiro. Então, ele precisa o quê? De ter uma garantia também. Então, por esta razão, além do contrato, desse contrato que está sendo feito entre duas pessoas ali, que está sendo transferido para um terceiro, ele precisa ser arquivado na junta comercial, ele precisa também ser publicado no Diário Oficial, para que, se porventura tiver algum credor, né, esse credor possa dizer, opa, isso aqui está sendo transferido, deixa eu ver se vai ter dinheiro para me pagar também. Se no momento da transferência, ou a minha dívida que está lá, se ela está contabilizada, o terceiro que vai ficar vai me pagar, ou se vai ser o titular daquele estabelecimento que vai ter dinheiro para me pagar, tá certo? Então, por isso que tem que ser essa divulgação aqui também, tá? Por isso que é necessário. Vamos continuar aqui? Então, vamos lá, né? Deve-se verificar na alienação do estabelecimento se ao empresário irão restar bens suficientes para saldar as dívidas. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? É necessário, por isso que tem que ser essa divulgação aqui. Porque vai saber se ele tem bens suficientes para poder pagar as dívidas. Se não tiver, não vai poder ser feito esse negócio, tá? Caso haja uma contrariedade, esse mandamento, a alienação não terá eficácia, ou seja, o negócio não vai ser feito, tá? E aí também nós temos a Lei 11.101, que trata que é a lei de falência, tá? No seu artigo 94, o que ela diz? Estabelece que será decretada a falência do empresário que transferir seu estabelecimento sem o consentimento dos credores, tá? Ou simular uma transferência. Às vezes acontece muito isso, né? O empresário, né, ele não quer pagar suas dívidas, ou ele quer lá, como nós chamamos de dar um calote, né, nos seus fornecedores, aí ele simula uma transferência com o intuito de não pagar, né? Então, por essa razão, nesse caso, se isso acontecer, os credores podem pedir aqui a falência desse empresário, tá certo? Em razão da venda do estabelecimento, o adquirente responde pelos débitos anteriores, desde que estejam contabilizados, tá? Se estiver contabilizado, né, o terceiro, né, que assumiu esse estabelecimento, ele vai ter que saldar essas dívidas, tá? Porque isso acompanha o estabelecimento, integra o estabelecimento, tá? Outro ponto que é importante aqui, para vocês saberem, né? Pelos mesmos débitos anteriores e alienante, continuam solidariamente os responsáveis por um ano, de acordo aqui com o Código Civil, tá? Ele vai responder também, tá? Dependendo de algumas situações também aqui. O alienante do estabelecimento não poderá fazer concorrência com o adquirente por 5 anos, ou seja, está limitado de abrir idêntico tipo de negócio em uma distância que possa afetar a clientela do adquirente, salvo autorização expressa no contrato, tá certo? Se lá no meu bairro eu tinha um restaurante e eu decidi alienar esse restaurante, eu não posso abrir um outro restaurante ali naquele mesmo bairro, tá? Por quê? Em razão da concorrência, a lei veda isso daí. A não ser que eu esteja lá no contrato de alienação, tenha lá uma cláusula dizendo que eu posso abrir um outro restaurante ali também, tá? Isso aqui é um exemplo que eu estou falando para vocês, mas isso é para todo negócio, tá bom? E essa é a vedação que a lei traz, tá? Ok? Chegamos ao final da nossa
segunda unidade, né? Que bom que chegamos até aqui, né? Na nossa próxima unidade, que é a unidade 3, nós vamos dar continuidade a esse assunto também. Por quê? Porque o direito empresarial, ele está nas unidades 1, 2 e 3, tá certo? Então, na unidade 3, nós vamos dar continuidade ao direito empresarial. Então, até a nossa próxima unidade, ok? Estudem, continue fazendo as suas atividades. Qualquer dúvida, manda para nós, tá certo? Que nós vamos ter o maior prazer para poder responder as suas dúvidas, tá certo? Então, até a nossa próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.